Bem-vindo, caro cursista. A aula de hoje vai ser no Museu do Zebu. E nós iremos apresentar um pouco daquilo que vocês viriam, ou verão quando estiverem aqui pessoalmente, tá? Então eu vou começar contando um pouco a história de quando surgiu o museu. Na verdade, vamos um pouco mais atrás, Nós estamos no Parque Fernando Costa, um lugar bastante familiar para nós, berabenses, para quem... O brasileiro, porque aqui, na verdade, faz palco de uma grande... é o palco de grande relevância para o país, Haja vista das realizações das exposições. Então, no Parque Fernando Costa, a primeira exposição ele foi inaugurado também em 1941, quando houve a primeira exposição aqui. Tá? E desde 1935 é que a SRTM, hoje a BCZ, realiza essas exposições, tendo a interrupção apenas desse ano de 2020, pelo infortúnio do Covid-19. E o Museu do Zebu é um dos elementos arquitetônicos desse contexto de 1941. É um dos bens remanescentes da arquitetura original do Parque Fernando Costa. Creio que num outro momento, numa outra aula, nós até poderemos fazer uma análise sobre essa arquitetura, esses elementos históricos que compõem uma espécie de museu a céu aberto, que é o Parque Fernando Costa. Mas o Museu do Zebu não é tão antigo quanto a existência do Parque Fernando Costa e muito menos da ABCZ. Mas ele reúne aqui uma série de documentos, de peças, tanto de criadores quanto da própria história da ABCZ, da pecuária do Zebu no Brasil e um pouco até da Índia, e é o que eu vou mostrar para vocês. O Museu do Zebu ele foi fundado em 1984, tá? Portanto, ele foi criado já com esse intuito de preservar e de valorizar essa memória da trajetória da pecuária zebuína no Brasil. Tá? Vamos dizer que é um museu que nasceu com um espírito regional, mas hoje representa um dos poucos lugares no mundo que conta essa história e que busca a narrá-la além do papel dos uberabenses, mas na dispersão do Zebu pelo Brasil e pelo mundo. Então sejam bem-vindos à aula de hoje, Museu do Zebu. Nós dividimos, na verdade, o museu em áreas temáticas. É um museu pequeno, nós não temos uma área muito grande, como eu disse no princípio. Esse espaço, vamos dizer, ele se iniciou, essa casa, era uma edificação, que no projeto original seria uma casa de vacinas, e aqui por muito tempo morou alguns funcionários da SRTM e mesmo do Ministério da Agricultura, porque nos princípios o parque não era da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, era do Ministério da Agricultura. E essa casa foi sendo adaptada, tá? Ela foi sendo ampliada a partir do momento que se estabeleceu aqui o Museu do Zebu. Dentro dessas condições, anualmente nós montamos as mostras, Esse ano de 2020 seria a 37ª mostra, cujo tema que nós iríamos trabalhar seriam os próprios 200 anos de Uberaba e o Zebu nesse contexto. É o assunto que também permeia a revista Turma do Zebuzinho. No entanto, essa mostra está baseada, em grande parte, nos 100 anos da ABCZ, tá? Que aconteceu no ano passado, em 2019. Agora, é muito comum nos museus as salas serem temáticas, terem mostras fixas, mostras de longa duração, tá? Exposições, melhor dizendo, de longas durações, e aquelas exposições temporárias. Como o nosso espaço é um espaço relativamente pequeno para um museu, nós temos ano a ano uma necessidade de variar um pouco as peças expostas, porque nós temos um acervo muito rico, tá? E esse acervo é composto em grande maioria por fotografias. Nós temos fotografias de diversas situações, principalmente de eventos sociais que ocorreram aqui no parque, ou mesmo em Uberaba, ao longo aí desses 100 anos de ABCZ e antes também, tá? Nós temos situações como essa sala que eu vou mostrar para vocês, que reporta a Índia, tá? Por quê? Essa sala, ela vai trazer as histórias das chegadas do Zebu
no Brasil. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria mostrar outras peças que aqui, fazer um resumo de outras peças que aqui vocês irão encontrar. Tá? São peças que em algum momento elas tiveram um papel nessa trajetória. E por uma seleção, nós observamos que hoje elas nos auxiliam, como fontes históricas que nós tivemos na primeira aula, nos auxiliam nessa leitura do passado, tá? Nessa interpretação dessas passagens, dessas épocas diferentes. Tá? Então, por isso que nós fazemos seleções. Também compõe-se um acervo do museu obras de arte, tá? Assim como existe obras de arte pelo parque, tá? Com monumentos, como obras artísticas, que também marcam essa trajetória, esse percurso da memória. E nesse objetivo, essa sala, ela chama-se Os Pioneiros das Importações do Zebu no Brasil. Então a gente começa como se fosse uma espécie de linha do tempo, mostrando como que se estabeleceu o primeiro contato entre Índia e Brasil, tá? Quando eu falo Índia, eu não estou falando do território atual da Índia. No contexto do início das importações, a gente tem que entender que aquilo que é a Índia de hoje é um pouco mais ampla, porque também compunha o território do Paquistão, tá? Que é um país vizinho da Índia atualmente. E a Índia era uma possessão, um domínio inglês, tá? Os ingleses dominaram o povo indiano, que é um povo milenar, tá? Que é uma cultura muito antiga, com uma imensa sabedoria sobre diversos assuntos, sobre diversas questões, e muito diversa da cultura ocidental. Nós vamos ver isso na sala posterior, que é a sala que reporta a cultura e as tradições indianas. Mas foi esse contexto de diferenças culturais que os brasileiros tiveram ao chegar num mundo absolutamente diferente, tá? Em contraste, tá? Vamos pensar que seria ali mundos em oposições que se chocaram, que causava estranheza, especialmente dos brasileiros que estavam descobrindo, desvelando essa nova realidade para eles, a busca do Zebu. Então, quando a gente fala desses primeiros momentos, dessas primeiras situações, nós dividimos, foram inúmeros brasileiros que foram à Índia. Tá? Então, nessa sala não conta a história de um por um, são inúmeros mesmos. E a maioria saindo daqui de Uberaba, do Triângulo Mineiro. Mas nós selecionamos alguns momentos dessa história, dividimos em fases, para que fique mais fácil para quando o visitante entre no Museu do Zebu possa entender. Então nós dividimos em algumas fases. A primeira fase, tá, é quando se tem a primeira notícia do Zebu no Brasil. Isso daí reporta o ano de 1813, ou seja, tem mais de 200 anos. A primeira fonte histórica que reporta a introdução do Zebu no Brasil. Essa fonte histórica está narrada num livro chamado Ensaio pelo Fabrico do Açúcar, do Marquês de Abrantes, tá? Marquês de Abrantes. Nesse livro que ele conta a história o processo da produção do açúcar no Nordeste, ele narra também, em um dos capítulos, a chegada de um gado oriundo da costa do Malabar. Por acaso, esses animais foram deixados na costa da Bahia. Tá? Esse animal, deixado por um navio que estava rumando à Europa. Vale lembrar que, durante também um período, uma região da Índia também foi possessão portuguesa, tá? Como a região de Goa. Inclusive, a Índia é um país tão diverso que até o português se fala nessa pequena região, tá? Não é toda a Índia. Porque a Índia, ela é buscada pelos europeus desde o início das grandes navegações. Esse foi um dos principais motivos da expansão ultramarina, né, do século XVI, cujos objetivos era trazer especiarias. Então os portugueses, como a gente sabe, estabeleceram possessões por todo o mundo, na África, na Ásia e aqui no Brasil.
Então, por esse motivo, acabou chegando esse casal, um casal de animais, tá? Que ficou conhecido à época como Malabar. Por que o casal ficou conhecido? Porque esse casal foi utilizado para cruzas, para multiplicação. E vale lembrar que antes disso a gente vai fazer uma análise histórica dessa trajetória. Antes disso se criava no Brasil animais de origem europeia, tá? E mesmo com esse primeiro casal que chega, o que prevalece não é o fruto desses pouquíssimos animais, tá? Porque o que veio de produto da Europa ao longo dos séculos e a efetiva introdução no Brasil do zebu durou até o início do século XX, tá? A maioria do que tinha de gado no Brasil tinha origem dos animais europeus. Então, nós temos esse primeiro fato, que é 1813. Depois é curioso que Dom Pedro I, melhor dizendo, recebeu uma doação, tá, um presente de um lote de animais advindos do Egito, do Nilo. E é interessante que o zebu, ao longo dos milênios, foi se dispersando pelo mundo e chegou também no Egito, né? Mas não é esse zebu que prevaleceu, tá? De origem puramente indiana, tá? Então vamos dizer que era uma variação do zebu, esse lote de animais recebidos por Dom Pedro I, que ficou na Fazenda Real de Santa Cruz, tá? Em 1826. E aí, por um longo momento, nós tivemos uma ou outra entradas fortuitas de zebus no Brasil, mas nunca com o princípio objetivo e claro de desenvolver uma pecuária, até meados do século XIX. Tá? Só aí que começa a entrar alguns animais que fez com que esses compradores, esses importadores, despertassem interesse pelo zebu. Tá? Então, isso ocorre principalmente a partir desse contexto de 1850 a 1870, 1875. Especialmente na década de 1870. Por quê? Eu vou narrar história a história a vocês, mas mostrando um pouco do que está nessa linha do tempo. Em 1870, alguns fazendeiros do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, né, vamos dizer fluminenses, começaram a importar zebu. Então eles foram os primeiros a ir à Índia, à Ásia, buscar esse gado? Não, interessante que eles compravam esses animais principalmente de mercadores europeus e não iam direto à Índia. Ou eles compravam daqueles que já faziam translados de animais, de produtos pelos oceanos, ou se não, eles adquiriam da própria Europa, tá? Porque na Europa, a gente vai ver, e eu vou mostrar isso melhor para vocês, existia zebu até em zoológico, tá? Então isso despertava a curiosidade daqueles fazendeiros que estavam ficando abastados pela agricultura do café, num período áureo, né, da expansão cafeeira na região do Vale do Paraíba, e em função disso começaram a trazer esses animais. E foi o caso, por exemplo, do Lengruber, que trouxe animais vindos de zoológico. Então, um dos primeiros, não é a primeira fonte, mas uma das primeiras entradas da raça fundamental hoje no Brasil, que é a raça Nelore. E a gente vai ter muitos momentos como esses, tá? Primeiramente, desses criadores como o Lengruber, Acácio Américo de Azevedo, o Barão das Duas Barras, uma série de importadores que vão trazer esse gado para a região do Rio de Janeiro, nesse período que a gente entende de primeira e segunda fase, tá? E esses animais se estabeleceram lá nessas fazendas. Foi em função disso que os uberabenses começaram a perceber o zebu. Como?
passando por essas fazendas, visitando essas regiões do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, tá? É como Resende, Nova Friburgo, uma série de cidades ali ao entorno, mais na área montanhosa, né? No Vale do Paraíba, que é a ligação entre Rio e São Paulo, por exemplo, tá? Que eles começaram a encontrar esses animais. E por essas passagens começaram a adquirir os primeiros animais que chegaram em Uberaba, mais ou menos nesse mesmo contexto de 1870, 1880. Tá? Então tem as primeiras referências que nós iremos tratá-las dessas introduções, dessas presenças do zebu na região aqui do Triângulo Mineiro. Mais um fato marcou essas presenças, essas primeiras introduções. E esse fato é o touro, a chegada do touro da raça Guzerá, que é aquele dos chifres longos, né, que nós também vamos estudar raça a raça, em 1889. Esse touro chamava Lontra, tá? Ele foi trazido pelos irmãos Borges. Foi Antônio Borges de Araújo e Zacaria Borges de Araújo. Tá? Então isso foi no ano de 1889. Foi um grande feito, porque esse animal chamou bastante atenção e muitos fazendeiros da época queriam pagar valores vultuosos por esse animal que começava a chamar a atenção de muitos. E a gente vai perceber que nesse contexto introdutório, do final do século XIX e início mesmo do século XX, começa a fomentar um comércio com esses fazendeiros fluminenses. Um interesse muito grande, especialmente por grupos familiares, tá? Como diria que a família Borges, ela é, vamos dizer assim, pioneira nesses grupos familiares, mas isso foi atraindo o interesse de outros fazendeiros, de outros proprietários de terra, tá? De Uberaba e da região. E por esse momento, por esse motivo, a gente percebe que em 1893, e eu vou mostrar isso documentalmente, já havia um manifesto assinado por muitos uberabenses defendendo o zebu, tá? Que nós também entenderemos que foi muito criticado por fazendeiros paulistas. E nesse mesmo ano de 1893, chega a Uberaba, quer dizer, parte daqui do Triângulo Mineiro, financiado por criadores de Uberaba, um sujeito chamado Teófilo de Godoy. Ele parte de Uberaba rumo à Índia. Então, Teófilo de Godoy foi efetivamente o primeiro brasileiro a ir à Índia selecionar zebu, porque eles entendiam que a compra daqueles animais dos fluminenses mereceria um incremento maior de buscar esses animais na fonte, de escolher a dedo aquilo que houvesse de melhor, né? E encontraram na figura do Teófilo de Godoy, um homem culto para a sua época, falava francês, inglês, daqui de Araguari, a pessoa ideal, né? Então ele foi incumbido de ir à Índia nesse ano de 1893, financiado e patrocinado por fazendeiros da região. E depois ele volta. Ele foi em 1893, ele volta em 1904 e depois, em 1905, ele teve uma viagem frustrada. Ele faria uma terceira expedição que acabou não dando certo. Mas essa foi a abertura que se teve com a Índia, né? Com esse mundo novo que se desvelou. E eu mostrei e contei um pouco dessa história do Teófilo para vocês na primeira aula, que ele deixou tudo isso narrado, tudo isso escrito, né? Porque ele publicava no Jornal de Araguari essas passagens, posteriormente elas foram publicadas, as suas passagens desde a saída do Brasil. Ele fazia o percurso primeiramente à Europa, e por terras, baldeando por outros navios, acabava
cortando o mar Mediterrâneo, norte da África, até atingir o canal de Suez e aí, consequentemente, chegar ao Oceano Índico. Então eram expedições que duravam meses, né? Em alguns casos até anos. E ele não trouxe um lote enorme de animais, foram poucos animais, tá? Mas depois ele trouxe, nessa primeira viagem, 6 touros e 2 vacas, só 8 animais. Mas depois foi aumentando. Ele fez uma segunda viagem e a partir dele ele abriu caminho, né? Ele mapeou um pouco algumas regiões que ele percorreu e isso facilitou as viagens dos próximos à Índia. Então assim nós vamos narrando essas passagens, né? Ângelo Costa, por exemplo, trouxe alguns animais para José Caetano Borges em 1906, já foram 48 animais. E José Caetano Borges, filho do Antônio Borges Araújo, um dos primeiros introdutores do zebu no Brasil, foi um dos grandes incentivadores desse contexto, foi um dos grandes patrocinadores desse momento. Tanto é que em 1906 ele promove com o seu parente Joaquim Machado Borges a primeira exposição de Uberaba, está no ano de 1906, na sua fazenda, que é a Fazenda Caçu, e é um lugar ótimo para nós conhecermos também. E em função disso foram outras tantas expedições, por exemplo, Alberto Parton, que trouxe 98 animais, junto com Antônio Gonçalves da Costa e Ângelo Costa, e em 1908, 1909, o governo mineiro já começa a financiar algumas dessas viagens, além dos criadores locais. Tá? Então aí entra números maiores de animais, como uma expedição em essa de 1908 a 9, que entraram 200 animais. Tá? Então nós vamos mostrando por imagens nessa linha do tempo e por datas alguns desses momentos significativos. Até que já em 1910, o Ministério da Agricultura auxiliou os criadores a trazer 620 animais, depois mais 200, primeiro os criadores, 620, o Ministério contribuiu com mais 240. E aí Armel Miranda, que foi um grande importador, foi à Índia, junto com um francês chamado Georges de Chiré, que sabia falar outra língua, e auxiliou nessa importação, onde ele trouxe animais belíssimos para o padrão da época, porque o Armel Miranda entendia de gado, então ele conseguiu selecionar bons animais. Ele voltou à Índia posteriormente, ele trouxe 264 animais na primeira expedição. Então foram expedições concomitantes, tá, que a gente chamaria de um período áureo de importação, que durou de 1893 até 1921. Por que esse período? Ele se inicia com o Teófilo e encerra com a proibição das importações. Aqui a gente vai ver nessa linha do tempo como um todo que há uma proibição, porque houve uma peste bovina na Ásia, tá? E um receio enorme que essa peste chegasse ao Brasil e contaminasse o rebanho brasileiro. Tá? Então, por várias localidades do mundo, trânsito de animais foram proibidos e por muito tempo permaneceu proibidos. Mas nesse meio tempo, nós tivemos expedições anualmente, simultaneamente, e muitos brasileiros lá, especialmente os de Uberaba. Então era um momento assim efervescente em que a pecuária do zebu começava a prosperar. Traziam para cá, eles tinham animais de excelência para aquela época, que despertava a atenção de outros tantos que queriam adquirir o fruto desses animais. Ao mesmo tempo que eles eram muito combatidos pelos paulistas. Porque em São Paulo se formou um gado nacional ao longo dos séculos, né? Especialmente o gado crioulo, o gado caracu, que achava que o zebu não era páreo para esse animal já adaptado, entre aspas, às condições brasileiras. Mas se mostrou efetivamente o contrário. Um animal que é muito mais adaptado
porque ele vive nos trópicos há milênios, né, em contato com a humanidade, em contato com os indianos, né? Então, consequentemente, um animal de um clima parecido com o nosso, em condições duras de sobrevivência, que conseguiu prosperar, produzir, encontrar solo fértil e farto para chamar a atenção. Então o zebu começa a ser vamos dizer assim, uma experiência para os uberabenses, mas ao mesmo tempo que uma aposta, um investimento, tá? Não é que eles estavam com dinheiro sobrando, estavam indo à Índia, porque isso começou a prospectar um grande negócio, mas que foi ampliando pouco a pouco, que foi trazendo resultado pouco a pouco, ao ponto que esses criadores se tornaram realmente uma elite que chamava a atenção e que projetava uma nova realidade que se descortinava no cenário da pecuária, né, da criação no Brasil. Porque nesse mesmo momento começam a surgir os primeiros frigoríficos, como o frigorífico aqui de Barretos, bem perto aqui de Uberaba. Então, o Brasil passa de um país onde a pecuária ela era, vamos dizer assim, praticamente de pastoreio, com carne seca, com charque, e pouco a pouco o Brasil vai tomando uma projeção de produção, de distribuição pelas linhas férreas, pelo congelamento da carne, e que teve um impulsionamento com a Primeira Guerra Mundial, que é onde o Brasil exporta pela primeira vez carne. Tá? Então isso foi um dos fatores que fez com que o mercado brasileiro se aquecesse, que não tinha um costume efetivo de consumo tão grande de carne e, ao mesmo tempo, teve esse impulso da Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos algumas histórias interessantes que eu vou narrar mais um pouco, porque nós temos um tempo para essa aula e apresentar todas as salas. Aqui nós temos peças muito interessantes, tá? São poucas peças, porque a sala é muito pequena. Poderíamos ter mais. No entanto, isso é um projeto futuro, de um novo Museu do Zebu. Mas aqui a gente tem algumas peças altamente significativas desse contexto brasileiro. Como, por exemplo, a urna que trouxe os restos mortais do João Martins Borges. Tá? O diário do João Martins Borges, o passaporte, um menu de um hotel que ele frequentou, que ele esteve em Calcutá, uma pecinha, vamos dizer, de decoração que era de propriedade dele, a mala do seu primo Otaviano Borges Júnior, e a gente tem no nosso acervo um álbum de fotografias desse momento, que é a história do João Martins Borges, tá? Que foi à Índia por 3 vezes. Ele foi à Índia no primeiro momento em 1914, olha só o que estava acontecendo, iniciando a Primeira Guerra Mundial, e para isso ele ia primeiramente na Europa, para depois chegar à Ásia. Era mais ou menos o traçado que se fazia na época, como eu narrei a vocês. Depois ele volta em 16, numa viagem frustrada, ele chega à Índia, mas não consegue importar, porque não conseguiu ao mesmo tempo encontrar navios para o transporte, devido ao problema da guerra, e volta em 1917. Nessa última viagem, aqui nós temos na imagem ele, né, sentado sobre a mesa, o seu irmão à sua direita e o seu primo à sua esquerda. E depois alguns momentos dele na Índia, e ele infelizmente faleceu lá. Na última viagem ele foi com o irmão, o Virmontes Martins Borges, e o primo, o Otaviano Borges Júnior. Mas ele foi fazer um tratamento, tá? Ele tinha uma doença que na época era mortal, né? E era sífilis, era muito disseminada, desde da presença europeia no Brasil,
e era intratável. Havia, vamos dizer assim, algumas formas de, não de eliminar, né, mas de tratar por algum momento a sífilis, ao ponto que ela evoluiria. E o João soube de um medicamento que surgiu na época, né, e na Índia ele foi tentar esse medicamento com um médico americano e deu muito errado. Tá? Ele tomou esse medicamento e não pela doença em si, mas pelo medicamento ele veio a falecer. E o diário conta tudo isso. Tá? O diário conta essas passagens todas dele em território indiano, seus sofrimentos, suas expectativas, sua interpretação de mundo, né? Seus conflitos com os próprios indianos, suas passagens para a Europa, a saudade do Brasil, as cartas que ele mandava para cá, nesse processo todo de estabelecimento comercial, ele fazia cópias com as cartas com as embaixadas, com o próprio José Caetano Borges. Então assim, é muito original esse documento. E mostra também os seus últimos momentos. Tá? A gente percebe isso assim, claramente ele narrando que não estava passando bem, que estava num quarto de um hotel, o Hotel Continental. Então a gente percebe as suas últimas palavras, os seus últimos momentos de vida nesse diário. Então é algo que nos toca profundamente ler esses momentos finais do João Martins Borges. E aí se encerra, e ele dentro de um quarto do Hotel Continental em Calcutá. Por que eu contei essa história? E nós vamos já passar para outra sala, que nós vamos narrar outras histórias, porque tem outras passagens dos importadores que eu vou ter que narrar passo a passo, por etapas para vocês. Porque em 1975, aqui a gente tem o enterro do João Martins Borges. Foi encontrado um cemitério cristão lá na Índia para trazer esses restos mortais. Ele foi enterrado em 1918 e depois de 57 anos que se passou, os restos mortais veio para o Brasil, patrocinados pela ABCZ. Tá? E chegou nessa urna, tá? Ele chegou aqui numa urna, por isso essa é uma peça tão importante. Foi feita uma espécie de velório aqui no Parque Fernando Costa, lá no Palanque. Ele foi ladeado pelos Dragões da Independência e enterrado no cemitério de Uberaba. Então, é uma peça significativa. Outra mala aqui é do Ravizio Lemos, que teve na Índia em 1930. E, para concluir, nós tivemos outras fases. Como eu disse, em 1921 encerrou essas expedições. Depois houve uma única importação em 1930, ocorrida por iniciativa de Manuel de Oliveira Prata, que ele já havia estado na Índia naquele período da década de 20, e Francisco Ravizio Lemos. Então eles trouxeram 192 animais e conseguiu uma liberação. Tá? Foi uma importação de importância também, onde trouxe animais importantes, significativos para a raça Nelore, tá? Além de outras raças, como a raça Sindhi, que foi uma das primeiras vezes que ela chegou ao Brasil. Aí nós tivemos outros momentos. Em 52, também uma única liberação para Felisberto de Camargo, uma expedição interessantíssima que eu vou narrar para vocês, que esses animais vieram de avião para cá. Tá? E ele trouxe animais Sindhi, que ele achou essa raça no que hoje é o Paquistão, e é uma raça absolutamente rústica, adaptada a condições de clima muito pesado e seco. Tá? Então ele tinha o objetivo de colocar esses animais na região amazônica, mas esses animais acabaram dando muito certo no Nordeste brasileiro. Depois houve uma expedição em 1955, que foi uma saga, ela foi, vamos dizer assim, impedida de entrar no Brasil, foi promovida por Joaquim Martins Borges e Paulo Roberto Rodrigues da Cunha, e para eles entrarem com 114 animais, eles foram impedidos, eles tiveram que entrar pelo sul do Brasil, né, pela bacia do Rio da Prata, entre o Brasil, Uruguai e Argentina, mudar de embarcação, subir
pelo Rio Paraguai e depois chegaram até a Bolívia com esses animais, e da Bolívia para cá esses animais foram sendo contrabandeados, tá? Ilegalmente, porque havia proibições para a introdução desses animais expressas pelo Ministério da Agricultura. Mas eles conseguiram, tá? Eles enfrentaram tudo e todos e trouxeram esses animais. Em 1960, nós temos Celso Garcia Cid, que abriu um novo ciclo de importações, iniciado em 1958, melhor dizendo, que são expedições interessantíssimas também, que durou até 1963, tá? Quando houve a adesão de outros criadores nesse projeto aberto por Celso Garcia Cid. Esses criadores são Torres Homem Rodrigues da Cunha, a sua mãe, Dona Olinda Arantes, que foi direta, a única mulher a importar zebu, uma saga fantástica, o próprio Celso Garcia Cid, Rubico Andrade de Carvalho, Rubens Andrade de Carvalho, Veríssimo Costa, o Nenê Costa, e teve outros que auxiliaram nessa importação, como o Dico, né, que era o homem de confiança do Torres Homem, que ajudou a escolher esses animais lá. Alguns filhos do Torres Homem também foram à Índia, Jacinto da Silva, um brasileiro descendente de alemão, José Deutsch, enfim, uma série de pessoas, como eu disse, os filhos como o José Carvalho Neto, os filhos do Torres Homem, e essas exposições, elas foram uma verdadeira, essas viagens significaram uma verdadeira revolução na pecuária brasileira. Então, para finalizar, essa expedição, né, de 58 a 60, essas expedições, né, que uma foi promovida exclusivamente pelo Celso Garcia Cid e depois outras por esses grupos de criadores. Eu vou contar um pouco dessas histórias passo a passo, porque são histórias fantásticas, viu, pessoal? Histórias incríveis mesmo, de muita aventura, vamos dizer assim, de muitas passagens interessantes, né, de pessoas que investiram, vamos dizer assim, numa crença interessante e que deu muito certo. E essas foram as últimas importações de animais vivos, tá? Para cá. Animais mesmo, porque eu digo animais, porque depois houve a entrada de embriões, tá? E elas foram fundamentais para consolidar essa que terminou em 63. Nós vamos ver em imagens, chegada desse gado em Uberaba e tudo mais. Elas foram fundamentais para dar um salto na pecuária. Havia uma resistência muito grande para que não importasse mais animais, porque eles achavam que o Uberaba, o Brasil, já estava com um bom desenvolvimento genético, vamos dizer assim. Mas o salto substancial, especialmente para a raça Nelore, se deu com as importações, terminadas em 1963. Aí houve uma única entrada dos primeiros embriões da raça Brahman, que eu vou contar para vocês. Já narrei razoavelmente uma passagem ou outra, que é um zebu americano, tá? Que começou a ser formado na década de 1920 e, por iniciativa da família do Rubico de Carvalho, que se estabeleceu nos Estados Unidos com uma fazenda, montaram lá uma joint venture e trouxeram os primeiros produtos genéticos da raça Brahman, que é uma raça hoje que já está consolidada no Brasil, que é o zebu americano. Americano por quê? Não é um zebu puro, ele hoje é puro, vamos dizer assim, mas é um zebu híbrido de outras raças que se estabeleceu numa nova raça. Isso ocorreu aqui também, tá? Como a raça Indo-Brasil, que é de Uberaba, e a raça Tabapuã. E a partir de 2008, depois de um longo processo que durou entre 2007 até 2010, 12, depois de um longo processo,
conseguiu trazer embriões da Índia, tá? Um processo que iniciou lá em 1998, com o objetivo de dar um refrescamento na consanguinidade. O que é isso? A gente percebe que foram para melhorar os animais, foram feitos cruzamentos de animais parentes uns dos outros, sempre buscando os melhores de cada raça. Então, na busca de dar o que na zootecnia chama de refrescamento de sangue, trouxe embriões da Índia nesse momento, nessa última importação, embriões congelados, nitrogênio. Tá? Mas foi um processo muito longo de ser concluído, porque os indianos não queriam exportar mais de lá para cá. E só se convenceram de liberar isso porque eles acreditavam que o Brasil seria o banco genético da própria Índia. E é isso que está acontecendo. Hoje nós estamos vivendo um novo fenômeno, iniciado há pouco tempo atrás, onde os indianos estão vindo efetivamente buscar gado no Brasil, para levar para a Índia, para melhorar o rebanho deles. Isto mostra a qualidade e a excelência do zebu brasileiro, até na recomposição de um patrimônio que é o zebu na Índia, para o povo indiano. Então vamos para a próxima sala. Bom, essa sala é uma pequena sala, tá? Um espaço adaptado, mas que nós buscamos contar um pouco de uma história que é uma história longa, né? É uma história de milênios, né? E da história que remete à origem das civilizações da humanidade. Vamos dizer que a Índia é um dos primeiros povos, uma das primeiras civilizações humanas. E muito interessante também enfatizar que o zebu está dentro da cultura indiana milenarmente também. Se a gente for analisar o que projetou a humanidade, não foi a descoberta da agricultura, não foi a descoberta da pecuária, não foi a domesticação das sementes, onde o homem deixa de ser sedentário, quer dizer, é nômade para se tornar sedentário e formar as primeiras cidades, os primeiros agrupamentos humanos, as primeiras ordens sociais, né? Políticas, vamos dizer assim, armadas também, por que não? E as primeiras cidades, né? Então, a Índia está nesse contexto. A origem da civilização é concomitante em várias regiões do mundo antigo, tá? E nós diríamos que essas regiões seriam, por exemplo, a Mesopotâmia, o Egito, a China, a Índia e algumas localidades da Europa, né? Essas são as primeiras civilizações. E aqui nas Américas a gente tem as grandes civilizações pré-colombianas, né? Como as civilizações astecas, índia, maias, enfim. E a indiana tem mais de 8.000 anos que ela vem se constituindo. E é interessante que nos primeiros vestígios arqueológicos encontrados dessas civilizações indianas, como por exemplo um sítio arqueológico de Mohenjo-Daro, se encontra vestígios que eles criavam, domesticaram o gado zebu, tá? E isso se vê pelas peças, vamos dizer assim, pelos resquícios, né, de peças, de objetos em forma de zebu e de algumas até moedas, né? Quando se criou os primeiros sistemas de moedas, também na Índia, tinha o gado zebu apareceu em vários momentos. Então a gente vê que acompanha a Índia há milênios, né? E hoje em dia ainda tem uma função muito grande, tá? A Índia, como eu disse, é um país milenar, de uma cultura milenar, onde a maioria do povo é hindu, também que é uma religião muito antiga, tá? Que tem vários deuses. E também lá é o berço do budismo. O budismo nasceu na Índia, apesar de não ser a maioria hoje na Índia. O budismo está muito disseminado pela Ásia como um todo, mas na Índia em especial a religião maior é a hindu. Mas também existe uma porção muito grande de muçulmanos na Índia.
além de pequenas quantidades, números de cristãos e outras religiões. Vamos dizer, variantes até do hinduísmo. Mas o hinduísmo, como eu disse, é a religião maior. E para a religião hindu, o zebu é sagrado. O zebu é sagrado. É como um deus mesmo. Como o elefante é sagrado, o macaco é sagrado. Então há essas imbricações entre animais sagrados e figuras do sagrado e deuses, né, da religião hindu. É uma religião muito vasta, né? E como lá o animal é sagrado, ele é adorado. Ele é adorado. Ele é fundamental. Então aqui a gente traz algumas peças que narram isso. Então, a gente pode fazer uma abordagem maior sobre a cultura indiana, sobre o povo indiano, um dos maiores países do mundo em população. Mas aqui a gente tem algumas peças da Índia. Bom, e aqui nós temos algumas peças, tá, de doações feitas por alguns amigos indianos e amigos brasileiros que estiveram na Índia, tá, e que presentearam o museu com essas peças que nós trazemos, nós expomos aqui. E algumas imagens que fazem menção a esse contexto histórico, cultural, né, religioso do povo indiano. Então, uma dessas peças, por exemplo, aqui, a vaca Kamadhenu, tá, que é considerada sagrada. Então, ela aparece em diferentes versões, vamos dizer, diferentes imagens, né? A vaca Nandini, que é uma peça do século XVIII. Daqui a gente tem o deus Shiva e o touro Nandi. É muito comum o deus Shiva estar sempre acompanhado do touro Nandi. Tá? Nós temos nesses panôs, né, a figura de Krishna, a figura de Krishna rodeado, né, encantando com a sua flauta inúmeras vacas. Nós temos muitas imagens desse contexto, né, templos sagrados, porque na Índia tem templos religiosos em rituais que fazem menção e respeito e veneração ao animal sagrado. Temos ali uma figura de Buda, como eu disse, o budismo nasceu na Índia também. Então a gente faz essas relações entre o hinduísmo, os Vedas, que é o livro sagrado dos hindus, e os deuses, as raças zebuínas, que lá são consideradas sagradas, que são várias raças, lá são mais de 50. Aqui no Brasil nós temos 9. O budismo, né? E, enfim, até o Império Ashoka, que tem o zebu na marca do Império, e algumas roupas, trajes indianos comuns. Nós temos também um evento religioso feito com a ghee, né, que é a manteiga de leite, né, dentro de um templo em Bachara, e também ali alguns produtos, né, cosméticos, colírio, descongestionante nasal, feito de duas matérias-primas fundamentais. 3, né, que é a urina, as fezes e o leite. Então nós mostramos que os hindus têm também esses princípios para fazer até tratamentos, tanto de beleza quanto de saúde. E ali um livro que conta um pouco desses recursos para a produção desses produtos. Então essa sala é mostrando um pouco dessas peças, tá? Dessas animais sagrados e dessa Índia sagrada. Essa sala, nós trazemos nela uma linha do tempo, tá? Nós intitulamos como Linha do Tempo da Pecuária Brasileira, da sociedade do Herd Book Zebu aos nossos tempos. Então, para isso, essa linha do tempo eu vou mostrar para vocês, vou narrar, contar essa história numa aula, vamos dizer assim, avaliando passo a passo
desde as introduções do zebu, que é as importações que a gente viu naquela primeira sala, como também a disseminação disso aqui em Uberaba, né? Então, essa linha do tempo busca contar um pouco disso, dos 100 anos da ABCZ, de 1919 até os nossos tempos, e também alguns aspectos que estão imbricados na nossa cultura enquanto uberabenses, tá? Na arquitetura, a presença do zebu, né? Nas disposições que foram sendo feitas. Tá? Então, como eu tenho dito, como nossos espaços são curtos, pequenos, nós conseguimos condensar de forma muito sucinta nessa linha do tempo alguns aspectos dessa memória, sabendo que existe muito mais outros referenciais de imagens, de fotografias, de vídeos e até mesmo de documentos que podem auxiliar na contação, na explicação dessa história, tá? E, enfim, então, essa linha do tempo, ela se inicia em 1919, nós vamos trazendo ela década por década, o que estava ocorrendo aqui em Uberaba, o que estava acontecendo desde a fundação da ABCZ, né? Década a década, os principais eventos históricos, para a gente ter uma interpretação de como esses eventos tiveram impacto em cada momento, tá? E claro, a gente também conta um pouco ali das importações, porque nesse momento entre, vamos dizer assim, os períodos das importações, outras coisas estavam ocorrendo em Uberaba, tá? Então, as exposições, desde o início da fundação da Sociedade do Hard Book, a primeira exportação que o Brasil realizou para o México, que auxiliou na formação do gado americano, né? A crise de 29, né? A raça em Uberaba, as raças que foram sendo criadas, né? Ela foi criada a partir de 1926, a década de 30, né? A exposição de 1934, né? A última exposição promovida pela prefeitura, e quando foi transformada a sociedade rural, quer dizer, a Sociedade do Hard Book, em Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. Enfim, o que estava acontecendo no Brasil, né, as pastagens como era na época, a gente traz questões sobre a genética, o livro de registro, vários temas. Por exemplo, em 1938, quando Getúlio Vargas homologou o registro genealógico, tá? Porque ele começou a ser feito em 1919, mas ele só teve um impulso maior com a adoção a partir de um tratado que foi estabelecido em Roma, né, e que deu diretrizes para o registro genealógico no Brasil e no mundo. E aí, então, a Sociedade Rural de Uberaba passou a ser a única responsável oficial para o registro das raças zebuínas. Então, isso se deu com uma cerimônia, né, durante a inauguração do Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, tá? A fundação do primeiro recinto de exposição, em 1935, então a gente vai trazendo, né, um monumento edificado, erigido em homenagem ao Lontra, depois de 50 anos de sua chegada, que nós narramos mais cedo, né? As exposições em Uberaba, a inauguração do Parque Fernando Costa, as presenças dos presidentes, a criação da Fazenda Experimental Getúlio Vargas, que é a EPAMIG, justamente onde está ali a Casa do Educador hoje, né? Animais que eram adquiridos por valores vultuosos, né? Como, por exemplo, um animal que foi comprado por um criador de cássia, o touro Aragão, que valia 500 contos de réis, né? No início da década, o que era equivalente a uma fazenda de 700 alqueires, né? Mostrando como nos anos 40 há uma projeção enorme, uma supervalorização das raças, onde se encontraria eles conseguiam empréstimos para comprar esses animais e aí isso começou a se tornar um grande negócio, até que houve uma crise tremenda na pecuária. Então nós vamos trazendo, né, desde essa crise que durou dos anos 40 até os anos 50, como que os pecuaristas conseguiram sair dessa crise, né, através de um projeto com o apoio do governo chamado Reajustamento Pecuário, que houve um perdão dessa crise. A turma toda estava quebrada,
né? Então, entre crises, que agora a gente vive uma crise, e surge também novas etapas, né? Novas fases que projetam novos ciclos, novos momentos da economia, onde ela se ressurge. E foi o que aconteceu a partir dos anos 50, 60, com a introdução dessas novas importações, a conquista de outros territórios, a expansão da pecuária brasileira pelos anos 70, 60, 70, né? A diversificação da pecuária pelo centro-oeste, pelo norte do Brasil, né? A criação da Embrapa, né? Que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que foi fundamental para que o Brasil se tornasse autossuficiente na produção de alimentos e hoje um dos maiores players de produção de alimentos do mundo, né? Fazendo que o PIB da agropecuária seja altamente significativo para a economia nacional. Então isso foi ocorrendo ao longo do século XX, onde a pecuária teve um papel muito grande, onde ela, a partir de Uberaba, pôde se projetar pelo Brasil, né? Rompendo décadas, etapas, momentos, contando um pouco dessa trajetória política da história da ABCZ. Enfim, a própria fundação do Museu do Zebu a gente traz aqui, né? Visitas de presidentes, o início do processamento de dados, né? O início da informatização de documentos de Uberaba, né? Da ABCZ, do Banco de Registro Genealógico, né? A década de 90, que foi fundamental, eu disse que nela trouxe a raça Brahman, né? Ela foi fundamental também para, vamos dizer, para a virada, né? Para o Brasil se tornar um dos maiores produtores de alimento do mundo. Isso foi fundamental para que nos anos 2000 a fome acabasse no Brasil. A gente tem que considerar que o alimento no Brasil, sem dúvida, é um dos fenômenos fundamentais com que hoje faz com que a nossa economia tenha um desenvolvimento, enfrentou crises e superou essas crises, e hoje a população, mesmo que ainda no Brasil, no nosso país existam grandes diferenças sociais, grandes contrastes, mas nós conseguimos superar a fome em parte pela nossa capacidade de produção de alimentos, além de trazer também uma indústria diversificada, uma produção de primeiro mundo, e nesse ponto o país é altamente desenvolvido, tá? E tanto na agricultura, principalmente na agricultura, e também a pecuária está seguindo esses passos, e a pecuária do Zebu. Então nós trazemos um pouco da arquitetura, como eu falei, das primeiras exposições, do Zebu que está enmarcado em vários símbolos da cidade, né? Até desde a bandeira de Uberaba, o Zebu está lá no meio da bandeira, né? Está num painel dentro da Câmara Municipal, né? A criação da FASU a gente conta também, enfim, a visita do presidente da Índia a Uberaba, a visita de uma comitiva de uberabenses à Índia, o primeiro gado de Zebu registrado pela ABCZ na Índia. Então são passagens muito interessantes e mostrando a dispersão nessa economia. E terminamos falando, por exemplo, o PIB da agropecuária brasileira, que é que em 2017 foi de cerca de 430 bilhões de reais. É isso mesmo, 430 bilhões de reais, né? Quando eu falo PIB, é tudo que envolve a indústria, a produção de carne, de leite do país, tá? E exportações e tudo mais. É toda a cadeia produtiva, tá, gente? E o rebanho de zebuína a gente mostra que hoje compõe cerca de 80% da pecuária brasileira, é de zebu, ou de gado azebuado, vamos dizer assim, que tem origem no zebu, mesmo que não seja puro. E o setor da pecuária, como nós veremos, representa mais de 50 produtos, matéria-prima da indústria brasileira. 50 produtos, que a gente pensa muito na carne, no couro, no leite, né? Mas são 50 subprodutos, vamos dizer assim. E aqui algumas peças que contam um pouco dessa história, né? Uma réplica de um pavilhão da exposição de 1911, da Fazenda Tijuco, de Manuel Borges Araújo,
uma réplica do casarão do José Caetano Borges, né, que fica ali ao lado da catedral, que essa casa é magnífica, hoje pertence à prefeitura de Uberaba. Alguns documentos, né, catálogos, álbum de exposições, como o álbum da exposição de 1911, né, um trecho de um documento de exportação para o México, coordenado por Fernand Ruffier, uma revista, né, um diploma concedido a Joaquim Machado Borges da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, um diploma da exposição de 1934, e aqui umas outras peças, documentos, livros e tudo mais, para contar um pouco dessa história também pelos documentos, pelas peças. Esse pequeno espaço aqui, nós reservamos para mostrar a primeira diretoria da Sociedade do Herdbook Zebu, de 1919, tá? E a primeira diretoria da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. Por quê? Vamos dizer que a história da ABCZ ela passa por 3 grandes fases. A Sociedade do Herdbook Zebu, que é o início do registro genealógico, tem um livro de atas, esse documento está aqui dentro do Museu do Zebu, com as reuniões e tudo mais. Eu mostrei que também está digitalizado, de acesso no site zebu.org. E depois essa diretoria é transformada pelo presidente, o último presidente do Herdbook Zebu, em Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, Fidelis Reis. Tá? Por quê? Ele viu que após a crise de 29 houve uma queda substancial, uma dificuldade dos criadores, e ele percebeu que, assumindo novos papéis, né, os criadores de zebu poderiam ter mais fôlego. Tá? Então ele abarcou outras funções de representar a agropecuária naquele contexto. Então a sociedade rural não só tratava do assunto zebu, era o carro-chefe, mas também de outras questões e interesses classistas da região. Tá? Então, e também como uma espécie de sindicato, onde eles se uniam para defender os seus interesses, as exposições, né, os projetos, enfim. Então é transformada a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. Em 1967, a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro vira a ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Mas é interessante que a ABCZ já era nacional desde 1938, porque quando o presidente da República, Getúlio Vargas, adotou o registro genealógico feito em Uberaba por uberabenses como o único oficial para registrar as raças de zebu, o pedigree desses animais, efetivamente o resultado que se tinha nesse contexto era que, se era a única no país a fazer esse sentido, ela já era nacional. Tá? Apesar de que, pouco a pouco, que a ABCZ, ou a Sociedade Rural, foi ampliando o seu trabalho pelo país. E hoje a ABCZ tem 27 escritórios pelo país, tá? Em cidades que representam uma vasta região ao entorno, cujo objetivo é registrar o gado daquela localidade. Tá? E cerca de 700 mil registros genealógicos por ano, 600 a 700 por ano. Tá? Isso faz com que se tenha um controle efetivo vamos dizer assim, da nata da pecuária brasileira, que serve de referência para poder criar outros animais de referencial produtivo para a produção de carne e leite. Tá? Então, com um rebanho de mais ou menos 215 milhões de cabeças, que é o maior rebanho comercial do planeta. O planeta tem mais gado do que gente. Bom, e aqui a gente mostra um pouco disso. Como eu disse, essas 2 diretorias, uma peça que compunha o escritório, né, de guardar jornais da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, o nosso patriarca do Museu do Zebu, que é o Edilson Lamartine Mendes. Foi durante a gestão do Edilson Lamartine Mendes que a Sociedade Rural se transforma em Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Então aqui a gente, em um pequeno espaçozinho, a gente conta 3 etapas: o Herdbook, a Sociedade Rural, e na figura do Edilson, em sua diretoria, que é patrono do Museu do Zebu, chama Museu do Zebu, Edilson Lamartine Mendes, a fase que se transforma em ABCZ. Esse outro espaço a gente trouxe para narrar a primeira exposição. Ela foi tão significativa,
né? Primeira exposição do zebu do Brasil, uma das primeiras, pode se considerar a primeira do mundo, porque a gente não encontrou nenhuma outra referência que houve uma exposição e com aquela vultuosidade. Ela foi promovida pelo José Caetano Borges, tá, que está aqui na imagem, a gente vai ver essas imagens depois, em diferentes passagens do José Caetano Borges, na Fazenda Caçu, e com o apoio do seu parente, que era o Joaquim Machado Borges, tá? E também tinha uma outra fazenda importante aqui em Uberaba, e foi um criador de grande relevância também. Então eles promoveram a primeira exposição em 1906, tá? E naquela exposição tinha mais de 2.000 animais. Então aqui a gente mostra um pouco dessa história e também trouxemos aqui a revista Globo Rural número 1. Por que a Globo Rural número 1? O título da Globo Rural, a capa da Globo Rural, tem um gado zebu e um peão chamado Peão Davi na corte do rei Zebu. A número 1 da revista Globo Rural contava a história do Zé Caetano Borges e de um peão que mesmo após seu falecimento trabalhou nessa fazenda por décadas e décadas e viu aos seus olhos esses grandes momentos, né, do desenvolvimento do zebu em Uberaba. Então, é um fato histórico, a edição de uma revista tão importante, né, a número 1 trouxe em sua página principal a história do zebu. E aqui uma peça da Fazenda Caçu, né, uma escrivania que pertencia a José Caetano Borges. Claro que muitas das cartas que ele escreviam aos museus viajantes, né, aos mercadores que iam à Índia comprar zebu, que muitos estavam fazendo as expedições coordenadas, as expedições foram patrocinadas, sua maioria, pelo José Caetano Borges, em boa parte, melhor dizendo, pelo José Caetano Borges. Então, vamos dizer que essa peça tem um papel, vamos dizer, na história, e ela é uma peça da Fazenda Caçu. E aqui tem uma partitura encontrada num cofre. Esse cofre existe ainda, tá? Um cofre antigo, fica dentro do casarão, do palacete do Zé Caetano Borges, ali na rua Tristão de Castro. Foi encontrado por sua neta uma partitura feita pelo maestro João Vilaça em homenagem ao gado em Uberaba. Porque na Fazenda Caçu, o José Caetano Borges criou uma nova raça de zebu, que teve uma projeção enorme na época, que é o zebu das orelhas grandes, né? Que na época eles tinham como critério de melhoramento, quanto maior a orelha, mais puro o gado era. E então, até hoje, essa raça que chamou-se, a princípio, Induberaba, uma homenagem que o José Caetano fez à cidade natal dele, e aí o maestro fez uma música em homenagem. Essa música foi tocada aqui há 2 anos atrás, interpretada por alguns descendentes do Zé Caetano Borges e por pessoas do conservatório daqui de Uberaba. Então, é uma música. E dentre outras músicas também tem a Marcha ao Zebu, que é do maestro Jobert Carvalho. Tá? Ele fez uma música também em homenagem ao zebu na década de 20. E Jobert Carvalho, para quem não sabe, foi um dos maiores músicos da história do Brasil lá nos anos 20, 30, né, compunha marchinhas de carnaval, 40, né? Foi de grande relevância, autor daquela música Taí, e também fez uma homenagem ao zebu. E aqui, nesses jornais, nós mostramos uma disputa que o Zé Caetano Borges travou com um dos seus parentes, né, que foi a seguinte questão. Ele queria dar o nome do gado dele de Induberaba. Mas o João Machado Borges, irmão do Joaquim, né, irmão do Rodolfo Machado Borges, que foram grandes criadores de zebu também, o João criou um grupo que o gado não deveria chamar Induberaba, que deveria homenagear algo maior, nacional, um gado brasileiro. Então, criou-se uma rixa entre os dois.
entre o nome da raça se era Indo-Brasil e Indo-Beraba. Para isso, o José Caetano Borges comprou a primeira página do jornal O Estado de São Paulo para divulgar o seu gado, falando o gado Indo-Beraba, dos senhores criadores José Caetano Borges e irmão Caetano Borges, na 6ª Exposição Nacional em São Paulo, aos auspícios do governo federal. Agora imagina o sujeito comprar a primeira página do principal jornal do Brasil na época. Tá? E aqui também mostra a primeira página no jornal Lavoura, falando do gado, mas aí já é Uberaba, do Joaquim Machado Borges. E aí, com a visita de Assis Chateaubriand, uma grande figura, a Uberaba e a fazenda Cascata, do Joaquim Machado Borges. Mas aí o João Machado Borges não ficou por trás, e no ano seguinte, isso aqui é em 1937, no ano seguinte eles convenceram o presidente da República que a raça deveria chamar Indo-Brasil. E ele aceitou, contrariando José Caetano Borges, que ficou muito aborrecido com isso. E aí também, para dar o troco, o João Machado Borges foi lá e comprou também a primeira página do jornal O Estado de São Paulo, contando o gado do presidente da República Indo-Brasil é registrado na exposição de Belo Horizonte, no Parque da Gameleira. E desde então, o José Caetano Borges teve que levar essa mágoa para o resto da vida. Tá? E hoje chama Indo-Brasil e não Indo-Beraba. Essa sala aqui, ela traz uma história especial. E algumas peças de grande relevância. Então eu vou começar a contar de algumas peças de um artista muito famoso chamado Castellani. Tá? Por que o Castellani tem uma importância grande? Castellani é um artista formado pela Escola de Artes Plásticas de São Paulo, um artista paulista que teve uma projeção nacional muito grande e que na década de 40 fez obras que foram significativas para o Zebu. Tá? Obras artísticas. Então, claro, desde essas duas obras, nós temos aqui esses dois painéis, tá? Chamado Agricultura, esse da esquerda, e Pecuária, o da direita. Tá? Que mostra um pouco esse cenário da agropecuária e do Zebu, de uma fazenda típica daqui da região. Esses painéis são de 1942. Eles ficavam na fachada do Banco Mineiro de Produção. O Banco Mineiro de Produção, sua sede era ali na Rua Manuel Borges, ao lado da Câmara Municipal. Agora imagina duas peças maravilhosas dessas na rua. Naquela época isso era possível. Hoje, infelizmente, se isso ocorresse, a gente correria o risco delas serem roubadas, né, maltratadas, depredadas, como a gente vê em muitos monumentos pelo Brasil afora, né, o que é muito triste. Enfim, mas depois ela passou a fazer parte do acervo do Banco Benji, e quando o Banco Benji fechou, essas peças foram doadas para a BCZ. Tá? E nesse mesmo contexto, da década de 1940, aqui no Parque Fernando Costa, nós temos o busto do próprio Fernando Costa, né, que era o ministro da Agricultura da época, feito pelo Castellani, um monumento, um busto ao Getúlio Vargas, que inaugurou o parque, ao Benedito Valadares, que era o governador de Minas naquela época, todos elaborados pelo Castellani. E aqui nós temos animais, vamos dizer assim, feitos em bronze, mas em projeções perfeitas de animais exemplares da época, tá? De grandes campeões da época. E ele fazia um por um, sob encomenda, para criadores ou para prêmios naquela época. Então, hoje em dia, essas peças são raríssimas, tem poucas por aí, né? Alguns criadores, e essas foram doadas pela família do Torres Homem Rodrigues da Cunha ao Museu do Zebu. Tá? Aqui nós temos um animal de muita relevância, que foi do Rodolfo Machado Borges, irmão do Joaquim, que eu já comentei, irmão do João, que teve a rixa lá com o seu parente, né? O José Caetano Borges. O Rodolfo Machado Borges, porventura,
é avô dos dois últimos presidentes da ABCZ, o Arnaldo Machado Borges e o atual Rivaldo Machado Borges. E esse animal ele foi grande relevância para a época. O presidente da ABCZ fala que é tradição na família dele sempre uma pinta num animal da raça Gir, né? É interessante isso, essa curiosidade, eu não sabia sobre isso a semana passada. E o animal que nós estamos falando é o chave de ouro, tá? Chave de ouro. Porque o Rodolfo foi criando o Gir por muito tempo, tá? Ele insistiu na raça Gir quando a raça Gir ainda não era a preferida, tá? Na ascensão da raça do Brasil, ele insistiu na raça Gir. É uma raça hoje muito boa para a produção de leite, inclusive. E ele foi fazendo uma seleção ano a ano, por algumas décadas, até que chegou um momento, né, na década de 50, que ele falou, o maior produto que eu vou produzir vai ser nesse touro que acabou de nascer, era um bezerro ainda. Tá, e era o chave de ouro, porque ele foi projetando como, esculpindo essa seleção, quando se chegou no chave de ouro. E ele falou, então eu vou fechar a minha seleção com chave de ouro. E ele acertou em cheio, porque o chave de ouro foi campeão, foi um fenômeno para a época. E quando ele morreu, ele foi notícia até nacional, do Repórter Esso, que dava notícias do Brasil por muitos anos, e o Repórter Esso era o grande noticiário brasileiro. Tá, então esse é um pouco da história da família Machado Borges, de Rodolfo Machado Borges, que entre outros Machado Borges tiveram um grande papel nesse contexto aí da história do Zebu em Uberaba. Agora, como eu disse, essa sala aqui ela tem peças muito especiais, eu já narrei um pouco da história do Castellani, da família Machado Borges, do touro chave de ouro, mas nós temos outras peças significativas. No ano passado, né, em 2019, nós recebemos um acervo muito cobiçado. Por que cobiçado? Porque é um acervo único, tá? Exemplar dessa história do Zebu. Eu já comentei, de forma geral, sobre os importadores da década de 60, né? E dentre os destaques dos importadores da década de 60, se encontrou a figura do criador Torres Homem Rodrigues da Cunha, aqui de Uberaba. Torres Homem Rodrigues da Cunha, ele foi filho de Vicente Rodrigues da Cunha, tem até uma praça aqui de frente, o Parque Fernando Costa, que leva o nome do pai dele. E o pai dele, o Vicente Rodrigues da Cunha, foi o fundador da marca VR, que recebeu as iniciais de seu nome, né? Vicente Rodrigues. E como seu filho, Torres Homem, o Vicente, criou a marca VR, começou a adquirir os primeiros exemplares da raça Nelore, né, de Geraldino Rodrigues da Cunha, de alguns criadores do Rio de Janeiro, tá? E a partir dos anos 30 começou a projetar um papel importante, né, na criação. Vamos dizer assim, numa segunda fase até em Uberaba da criação de Zebu. E ele morreu jovem, né? Ele era casado com Dona Olinda Arantes e morreu jovem, o Vicentino Rodrigues da Cunha. E o continuador desse trabalho do pai foi o seu filho Torres Homem. Tá? Aqui nós temos algumas imagens do Torres Homem em diferentes momentos, né? Ele com os importadores da década de 60, ele no Rio de Janeiro, ele com o Dico, né? Ele aqui com um pesquisador norte-americano que estava visitando Uberaba, o gado chegando da Índia, o navio que trouxe o gado, o presidente Juscelino Kubitschek visitando a fazenda VR, o presidente Juscelino Kubitschek assinando a liberação da importação da década de 60, a família, né? A Dona Olinda, o Carvard, que eu vou contar um pouco da história dele. Então nós recebemos a doação desse acervo. E esse acervo estava na cidade de Araçatuba. Por quê? Torres Homem viveu grande parte da sua vida aqui em Uberaba. Mas a partir dos anos 60, ele transferiu suas principais fazendas para Araçatuba, mantendo fazenda aqui também. E lá ele fundou uma central de genética,
chama Central VR, tá? A marca VR, a Central VR. E o que ocorre? Nós vamos mostrar a imagem aqui do touro Carvard. O touro Carvard, por exemplo, veio da Índia. É o único animal que a gente tem aqui no museu realmente indiano, tá? Esse touro, ele veio da Índia. Ele foi, fez a taxidermia dele. Ele não está perfeito, bonito como ele foi, né? Mas é um pouco do que veio do Carvard. E eu posso dizer, sem exagero, que o Carvard foi o zebu que, vamos dizer assim, que mais deixou o resultado na pecuária, entre todos, tá? Porque os números do Carvard são impressionantes. Ele chega nos anos 60, com a importação lá daqueles pioneiros, Rubico de Carvalho, Celso Garcia Cid, Torres Homem, Nenê Costa, e ele era da família, ele era do Torres. Quem o encontrou na Índia foi o Dico, o peão dele. E eu vou mostrar um vídeo para vocês contando a história do Carvard. Em especial, tem um videozinho que nós auxiliamos em fazer, que conta a história do Carvard, que é maravilhosa. Tá? Mas para resumir, o Carvard era importante na Índia já. Ele teve prêmios, ele ganhou prêmios que estão aqui, inclusive, veio junto, né, lá na Índia. Dessas premiações que ele recebeu em Andhra Pradesh, ela reporta, por coincidência, o ano de 25 de abril de 1959. Por que eu marquei essa data? Porque, coincidentemente, quando a gente lançou essa amostra, foi no dia 25 de abril de 2019. Sem saber, a gente acabou comemorando o primeiro prêmio que o Carvard ganhou na Índia, né, na data dos seus 60 anos. E aí ele foi visitado pelo primeiro-ministro da Índia. Ali tem a imagem do primeiro-ministro indiano Nehru, né, do seu antigo dono. Foi trazido para o Brasil com outros animais importantes. Há de se ressaltar, tá? Nos anos 60 não veio só o Carvard de relevante, veio o Carvard, outros animais fundamentais para a consolidação, especialmente da raça Nelore, e vacas também. Como o Torres ele criou esse laboratório de genética no início, vamos dizer assim, do uso, no início da difusão do uso da inseminação artificial no Brasil, conseguiu o Carvard fazer tanto a monta natural como deixar também material genético. Tá? Então, em função disso, o Carvard é quase que a gente chama de genearca, né? Mas era como se fosse, na linguagem mais comum nossa, o patriarca da raça Nelore no Brasil. Porque se você for olhar nos registros genealógicos dos animais de hoje em dia, do banco de dados da BCZ, quase na sua totalidade, tem lá atrás o Carvard. Quase na sua totalidade, tá? Se você for ver os campeões da Expo Zebu de 2019, vocês saberão que todos esses campeões, eu não estou exagerando, eu nem estou olhando lá, nem sei quem ganhou, mas eu tenho uma certeza, todos lá atrás são descendentes do Carvard. Todos, tá? Não é exagero, porque o Carvard deixou mais, ali estão os números, de 13 milhões de animais registrados no banco de dados da BCZ. 13 milhões, tá? Eu estou falando de animal registrado. Então, isso daí é que tem lastro entre o registro genealógico de nascimento, que é o primeiro registro que o animal recebe quando ele nasce, e o registro definitivo, quando ele confere o padrão da raça. Aí dá o total de 13 milhões e meio, mais ou menos. Ou seja, isso é mais de 80% do que tem de fonte de registro genealógico na ABCZ. E se a gente for projetar isso para a pecuária brasileira, é um exercício muito difícil de se fazer, né? Porque é possível que grande parte do Nelore não registrado também, que é a raça mais criada no Brasil, são milhões e milhões, com certeza eles também têm Carvard no seu sangue.
Então eu acredito, eu defendo a tese que o Carvad é o bovino com mais descendentes na história da humanidade. Eu só preciso provar isso. Ao provar isso, nós vamos levar o Carvad para o Guinness Book. Tá? É um projeto que eu tenho aí, eu conto para vocês pessoalmente. E não tem segredo não, porque caso venha a dar certo, né, se ele não for de todas as raças, tenho certeza que é da raça Nelore. Isso sem sombra de dúvida. Daí algumas dessas peças contam essa história. Essas outras cabeças são de descendentes do Carvad, nascidos no Brasil, né? Alguns prêmios. E como o acervo da família VR é muito grande, é enorme, são inúmeras taças, prêmios, medalhas, né, que vocês verão nas imagens, cartas da Índia, como a gente vai ver ali, né, contra documentos de compra e venda de gado, né. São muitas peças interessantes. A gente selecionou algumas, aquelas que chamou mais a atenção, para fazer a montagem desse espaço aqui, entendendo que não caberia todo o acervo, tá, nessa sala. Então a gente teve que encontrar um espaço para guardar boa parte desse acervo, e uma vez que a família doou as peças, né, milhares de peças, ao Museu do Zebu. E para finalizar, a marca VR, evidentemente, ao longo da história do Zebu, foi a que mais ganhou prêmios, tá? Aqui nas exposições de gado, né, na Expo Zebu. Foi a que mais ganhou prêmios, né? E até hoje é muito respeitada pelos filhos e netos do Torres-Homem Rodrigues da Cunha. Essa sala, nós dividimos ela em, vamos dizer, 3 partes, né? É uma que diz respeito aos 100 anos da ABCZ, comemorada em 2019, desde as gestões, né, dos primeiros presidentes até hoje, dos primeiros presidentes do Herd Book Zebu até hoje. Então, o primeiro presidente foi Geraldino Rodrigues da Cunha, quando foi fundada a Sociedade do Herd Book Zebu. Tá? Essa sociedade que foi criada, vamos dizer, foi projetada baseando em livros de registro de cavalos e tudo mais. E quem foi que organizou o regulamento foi o francês Fernand Ruffier, que participou também da primeira exportação para o México. Era um zootecnista famoso na época, estabelecido aqui no Brasil. E Alceu Miranda, irmão do Armel Miranda, que esteve na Índia. Daí teve uma primeira diretoria dirigida por Geraldino Rodrigues da Cunha, que também foi agente executivo de Uberaba, né? Teve uma importância política muito grande no cenário local. E aí ele foi prosseguido de Joaquim Machado Borges, que realizou a exposição que eu contei para vocês, junto com José Caetano Borges, Fidelis, e foram inúmeros, tá? Passando por várias épocas, várias etapas, tanto da Sociedade do Herd Book Zebu, quanto da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. Tá? Em 1919 encerra no Arnaldo Machado Borges, e esse ano tomou posse o Rivaldo Machado Borges. Então a gente enumerou aqui uma outra realização fundamental desses presidentes. Agora eu quero fazer menção ao seguinte: o tema tratado, 200 anos de Uberaba e a presença do Zebu, está muito bem contado na revista Turma do Zebuzinho. Tá? Se vocês verificarem desde o início o que é o conteúdo, eu vou mostrar passo a passo, porque essa revista ela é interessantíssima para vocês trabalharem na sala de aula. Tá? A criança pode visitar o Museu do Zebu e o trabalho efetivo na sala de aula com atividades, com produção de redações, né, poesias, desenhos, enfim. E com muita história de Uberaba, história do Brasil, a gente traz nessas revistinhas. E a desse ano está muito especial, tá? Ela não foi publicada ainda, mas ela foi lançada, né, em material digital, tá? E assim que houver o retorno das aulas, ou mesmo
no trabalho, no contato que vocês estão tendo com os seus alunos, né, em atividades promovidas, essa revistinha pode ser muito bem trabalhada. Por quê? Ela vai